A paz de Jesus a todos, salve Maria Imaculada, sejam bem-vindos nesse canal. Amados, amadas, se inscrevam nesse canal, promova a apologética do Padre Luiz Touro em português. Somos os primeiros no Brasil a traduzir este grande apologista católico que prova nas Sagradas Escrituras a verdade contra as heresias que investem contra a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse grande sacerdote do Deus Altíssimo. Convido você a convidar mais um a se inscrever nesse canal. Vamos colocar esse canal para cima. Essas apologéticas têm que atingir o ápice dos brasileiros. O ápice, já que as portas não são abertas para este grande sacerdote aqui no Brasil por causa do falso ecumenismo. Ecumenismo verdadeiro é esse que vocês vão ver agora. Então, não esqueça de dar o like para que o YouTube possa rodar em sua plataforma e chegar a mais pessoas que serão tocadas pela verdade. Vamos lá? Debate ferrenho. Vamos lá. Que a paz do Senhor esteja em cada um de vocês. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Primeiro vamos dublar o pastor. Eu sou o evangelista Milton. Pertenço à congregação protestante Cristo Vem. O fundador da igreja, dessa igreja, eu não me lembro, não sei quem é. Eu não me preocupo com isso. Me desculpe, sacerdote. Eu estou aqui hoje como representante de Deus, como sacerdote também está. Estamos aqui para edificar, como ele disse. Quando o Espírito Santo vem sobre as pessoas, eu te admiro muito porque você tem muita facilidade com a palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem e fala, você tem que pegar uma caneta e um papel e escrever o que o Espírito Santo fala. Vocês me entendem? Quando o Espírito diz que você tem que louvar o Senhor, você pega o papel e começa a escrever, porque esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo não busca denominação. Não é verdade, padre? O padre fica assim. Bem, bom. A igreja cristã obedece exclusivamente ao Evangelho de Cristo. Isso é claro. Quando fala em seita, pense antes de falar, chamar de seita uma congregação evangélica. Porque nós somos guiados exclusivamente pelo Evangelho. Pelos 4 evangelhos: Lucas, Mateus, Marcos e João. Nós não transgredimos isso. Agora, há pastores que fazem algumas coisas. Esses vão prestar conta a Deus. Eu não vou medir contas com o meu pastor. Eu devo prestar conta por o que eu estou dizendo e fazendo. Eu sou responsável por o que estou falando. No mandamento, vocês já são meus juízes. Espiritualmente, não. Só tenho um juiz, o juiz se chama Jesus Cristo. A essa a glória, a honra ao nome de Jesus. Bom, eu queria falar sobre a igreja. Eu não quero ferir e falar mal da igreja católica. Não quero decepcionar vocês. Porque a palavra de Deus é a espada de 2 gumes. E eu amo vocês católicos. Me entendem?
O que da parte de Deus eu digo é edificar a igreja. Não importa a quem seja e qual seja. Se chame Testemunha de Jeová, muçulmano, judeus, católico, evangélico. Chame como se chame. Se pratica o evangelho, esse é de Cristo. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas. Se lembra desse versículo bíblico? Eu tenho outro rebanho. Me entendem? Somos muitos. Deus ama muitos. Não morreu só por Israel, Jesus. Morreu por todos. Me entendem? E aí está na Bíblia, aí está a palavra. Isso que cada um de nós precisamos receber. Cada texto do Evangelho se define e refere-se a uma pessoa, o Evangelho. O padre sabe disso. A decisão a quem vai obedecer é da pessoa. Decidir e a partir daí ele trazer o reino de Deus para dentro dele. O Evangelho fala praticamente a essas pessoas, a uma igreja, a nós. Somos templos do Espírito Santo. Somos templos de Deus. E por como tais devemos ouvir sua palavra. Você pode me ajudar aqui? Por favor? Jesus disse assim, o Espírito Santo disse para mim, sacerdote, antes de eu vir, não é para destruir, é para edificar o espírito de cada pessoa. Escute como vocês são importantes. Antes de vir para cá, o Espírito Santo mandou eu escrever que vocês são importantes. E eu vou com o padre, eu vou... Não, Victor, você vai falar aquilo que eu mandar. E disse, escreva para que eles escutem. Por isso disse Paulo, eu já não posso fazer porque Cristo vive em mim, eu não quero fazer o que eu quero, o que quero, não quero. Porém não é assim. É com amor que se edifica a nova Jerusalém. É com paciência. Eu tenho que amar 70 vezes 7. Eu tenho que amar a Luiz Toro 70 vezes 7. Eu tenho que amar ele 70 vezes 7. Bom, o Espírito Santo disse aqui, não é para destruir, Vitor. É para edificar o espírito de cada pessoa. Individualmente. Para assim melhorar sua relação com Deus. Já que isso é o objetivo de Jesus Cristo. Que tenhamos uma relação diretamente com Deus. Só é direto a Ele. Olha que privilégio vocês, eu e Ele tem. Direto com Deus. Falar com Deus diretamente só com Ele. Ó. Foi assim que o Espírito Santo disse para mim, diga isso ao meu povo. Diga através das pessoas, porque Jesus Cristo foi colocado no meio do povo como mediador. E por meio do seu Espírito Santo, a Ele seja a glória, a honra, no qual se encontra a verdade. Foi o Espírito Santo que mandou escrever antes de vir para cá. Ele ama muito vocês. Apocalipse 13, 3:14. É cada heresia. Se possível, me leia na Bíblia Católica. Eu quero dizer alguma coisa sobre a Bíblia. Sim. Eu não quero julgar com a palavra de Deus ninguém. Não. Bom, a Bíblia Católica é dura assim, ela é direta. Diz as coisas certas, a Bíblia Católica. Se você diz branco é branco, negro é negro, e nada. Assim é a Bíblia Católica, ela é direta. É uma Bíblia boa. A protestante, se me dá de graça, eu não quero. Vamos aplaudir. Tem que aplaudir esse pastor, tem que aplaudir. Ele disse que a Bíblia protestante é herética, ele não usa não, só usa a Bíblia Católica que é direta, verdadeira.
Ao anjo da igreja de Laodiceia, al ángel de la iglesia de Laodicea. La Odisea, Laodiceia, su sinónimo es seu sinônimo é Odisea. a Odisseia. ¿Saben quién están ahí en esa iglesia? Sabe quem está aí nessa igreja? ¿Usted no sabe? Vocês não sabem? Te lo cuento. Lhe conta agora. Ahí está católica. Aí está os católicos. Ahí está testigo de Jehová. Aí está os testemunhos de Jeová, aí está os muçulmanos, aí está todas as congregações que não entendemos e nem conhecemos. Aí está todo o povo. Termina o versículo aí, irmãozinho. Escreve. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Verás o princípio da criação de Deus. Conheça a tua conduta. Tu não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Então, como eres morno, quer dizer, nem frio nem quente, vou te vomitar por minha boca. Por su obra lo conoceréis. Por as suas obras os conhecereis. Tú dices, soy rico, Tu dizes, eu sou rico e nada me falta. nada me falta. No te das cuenta, Porém, não das contas que és um desgraçado, indigno, tu és pobre, cego e nu. te aconsejo que me Te aconselhos que me compres ouro acrisolado no fogo, para que possas enriquecer, vestes brancas, para que te cubras e não venha parecer tua nudez. E um colírio para que possas colocar nos olhos e enxergue bem. E agora o falso profeta está apontando para as imagens de Cristo ali, o crucifixo. Hechos 2, 14, 21. Atos 2, 14 a 21. A partir de ahora yo no hablo. A partir de agora não é eu que estou falando, é Deus que está falando. Não é eu. Escuchen lo que dice. Cada palabra. Escute o que diz cada palavra. Después de haber evangelizado, Depois de haver evangelizado essa cidade, le hicieron muchos discípulos, onde fizeram muitos discípulos, de nuevo voltaram de novo a Listra, allí fueron e ali foram em Icônio e Antioquia. a su paso, animaban Passo a passo, discípulos, eles animavam e convidavam as pessoas a perseverar na fé. decían, E diziam, es necesario é necessário pasemos que passemos por muitas provas para entrar no reino de Deus. en Em cada iglesia, cada igreja, hacían designar presbíteros eles ordenavam presbíteros de orar e depois de orar e jejuar, encomendavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Atravessaram a província Siria y llegaron a la de Panfilia. e chegaram na Pânfila. La palabra en Perge, Pregaram a palavra em Berege pues, a Atalia. e depois chegaram a Atalia Desembarcaron e desembarcaram para voltar a Antioquia, de onde haviam partido e encomendado a graça de Deus para a obra que acabaram de realizar. a su llegada A sua chegada, reuniu a igreja y les contaron e contavam tudo o que Deus tinha feito por meio deles y como e como había haviam aberto as portas da fé aos povos pagãos. permanecieron allí Permaneceram aí bastante tempo com os discípulos. ¿Ya está? Ahora continuamos con Mateo 7. Mateus 7, 21 a 23 agora. Que sea la católica, por favor. Na Bíblia Católica, por favor. Mateo 7. Mateus 7. Agora, el que me diga, nem todos aqueles que me deem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, sino el que haga la senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome fizemos muitos milagres? No entanto, eu lhes direi, jamais vos conheci. Retirai-vos de mim, malditos. Bem, Se nota que este es católico un poco más nuevo, ¿verdad? ¿Me puede leer de esta Biblia el mismo versículo? lê o mesmo versículo na Bíblia protestante. Un cardenal
Essa Bíblia é de um cardeal católico. Sí, por favor, hermanito. El que da agua a un sediento, dice, ¿verdad? Ese es bienaventurado, es bendecido. Bem-aventurado quem dá um copo de água a quem está com sede. Ó. Tiene la salvación. Ó, esse já tem a salvação. Ele tá dizendo que o rapaz que deu água a ele já está salvo. Ai, meu Jesus. Ah, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará por causa disso no reino dos céus. Senão aquele que faz a vontade do meu Pai celestial. Esse é o que vai entrar no reino dos céus. Muitos vão me dizer naquele dia do juízo, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome e lancemos fora os demônios em Teu nome e fizemos muitos milagres em Teu nome. Mas então eu lhes protestarei. Veja que muda um pouco essa Bíblia para outra. E então eu lhe protestarei. Que palavra, tchê! Eu protestarei. Essa Bíblia que eu tenho, que Jesus é o primeiro protestante. Repita, Jesus é protestante. É inédito! Mas então, eu lhes protestarei. Só por causa disso, diz que Jesus é protestante. Ai, meu Deus. Antes diz que quem faz a vontade de Deus, que faz a vontade do meu Pai Celestial. Aí está. São duas palavras importantíssimas. Se não quer que Jesus proteste contra você, então, te comporta bem. Obedeça os mandamentos e serão salvos. Continuo. João capítulo 2, versículo de 1 a 11. 3 dias mais tarde celebrava-se bodas em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. Também foi convidado Jesus com seus discípulos. Aconteceu que quando o vinho terminou, ficaram sem vinho. Então a mãe de Jesus disse, ele já não tem mais vinho. Jesus lhe respondeu, que queres de mim, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Escute o que respondeu Jesus à sua mãe. Não disse mamãe ali. Jesus não disse. Disse mulher. Jesus disse mulher. Vocês não sabem? Você sabe por quê? Porque Gênesis 3,15 diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre sua descendência e a dela. O diabo é o inimigo da mulher, e a mulher é Maria. Oh, glória, aleluia! Isso é correto? É correto isso. Porém, eu vou dizer algo a mais. Por que Jesus tratou sua mãe assim? Porque ele era o Filho de Deus vivo. Ele veio fazer a vontade de Deus e não de sua mãe Maria. Então, como ele é obediente a Deus, tem que honrar o pai, o mandamento, querido. Honra teu pai e tua mãe. E terás bênção. Ele. O pastor contradizeu-se agora. O pastor se contradizeu. Aí se bananou tudo. Padre Leitor. Depois o que diz? O milagre depois. Sua mãe disse aos servos, fazei tudo o que ele vos disser. Sabe quem eram os viventes? Eram os discípulos. Não eram pessoas convidadas, eram os discípulos de Jesus. E Maria foi nossa mãe dizer a ele, vá e faça tudo o que ele vos disser.
Faça o que ele vos disser. Hoje, tua mãe, minha mãe espiritual, nos pede que nós façamos o que nosso Senhor vos disse, Jesus Cristo nos pedir. Olha, esse pastor ele tem a Virgem Maria por mãe. Ele é diferente dos outros. Me ajude, padre. Onde é que está escrito minha mãe e meus irmãos? São aqueles que escutam a palavra de Deus. No capítulo está que eu não sei, padre. Me diga aí. Nós somos imortais e eu não estou sabendo onde é que está o capítulo e o versículo. Ai, ai. Esse não está muito longe da Igreja Católica não, porque ele acredita que a Virgem Maria é sua mãe espiritual. Glória a Deus. Y dando una mirada a los que estaban sentados alrededor, E olhando para os que estavam sentados ao redor dele, ele disse: aquí Veis aqui a minha mãe e meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus, essa é minha mãe e minha irmã e meus irmãos. Bom, escuta bem. Aonde está essa vontade de Deus? Em que passagem nós vamos encontrar a vontade de Deus? Há muitas passagens bíblicas, porém há uma, a verdadeira, que é o mandamento de Deus. Isso é uma regra. Não é uma lei, é uma regra. É um código que temos que obedecer, que não podemos romper esse código. Como vai se emendar depois? Tu me entendes? A lei não se preocupe. Pode comer porco, víbora, o que você quiser. Isso já se foi. Tudo já foi purificado no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, também exterminou também a idolatria. Ou seja, puro e santo. Então, não encontramos a vontade de Deus. y gobierna todas las cosas, y Sobre todos que governam todas as coisas, Ele habita em nós. así bien a cada uno de nosotros E de cada um de nós foi dado a graça, à medida dos dons gratuitos de Cristo. Pelo qual, diz a Escritura, ao subir ao céu, levou consigo cativos e triunfou sobre a multidão de presos e derramou seus dons sobre os homens. Mas por que diz que subiu, senão porque antes havia descido aos lugares mais íntimos da terra? Esse mesmo é aquele que ascendeu sobre todos os céus, subiu para todos os céus para dar cumprimento a todas as coisas. E assim ele mesmo constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas. Veja que cada palavra, eu necessito que você diga com amor. Cada palavra. y así él mismo E assim ele mesmo, a uns constituiu apóstolos, a outros profetas, Espírito Santo profetiza, e a outros evangelistas. Por isso que eu estou aqui, sou evangelista. Ah! E a outros pastores. Aonde estão os pastores? Aonde estão os pastores? É uma pena. Depois vamos ter um encontro contigo, pastor. Pastores, vocês não falam ao mundo. Porque o dia dos sem vergonhas está a ponto de se acabar. Todos os falsos profetas, pastores. Agora está metendo o cacete dos pastores protestantes. Ai, eu tenho mais 4 minutos. Ah. E doutores. Houve o primeiro debate. No primeiro debate, o segundo debate, tem um segundo debate ainda. Esse é o primeiro debate. Paulo disse, eu sou doutor. E ele tem razão. É verdade? Não é verdade? Ele cura muitos. Paulo ora e diz, vocês estão curados. Isso está se cumprindo, essa cura, esses milagres. No nome de Jesus.
tem que suplicar pelo perdão dos pecados e para ser curado dos pecados também. Jesus é o curador. Jesus é o curador. Todo o seu nome. Sem ele não podemos fazer nada. Tenho 3 minutos. Aí. Mateus 22, 14. É só versículo bíblico que eles para estudar. Só pouca explicação. Eu tenho muitas coisas a dizer para vocês, muitas histórias bíblicas, e posso comprovar. Porém, o tempo é pouco. Temos que cumprir a regra do tempo. Eu não estou falando, é Deus que está falando. Depois o povo vai saber, vai julgar. Eu confio no Espírito Santo e no povo. Porque às vezes dizemos uma palavra e às vezes ela não é do Espírito Santo. E aí, às vezes a pessoa, por uma palavra, não perdoa a outra. É o Espírito Santo, porém, a palavra dele, eles... Vejam que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Bom, eu vou esclarecer isso aí. Todos vão ser chamados para a salvação, sim? Só os que obedecem o mandamento é que vão se salvar. Então, há outro chamado. Ele não quis ser sacerdote. Ele se sente seguro por isso, porque eu sou o que sou. E nada pode tirar ele disso, porque ele sabe o que faz. E eu sou quem sou, entende? Porém, tu não sabes quem és tu estás confundido. Já, em nome de Jesus, já terminou. Pastor, bastante estranho. Eu não assisti essa primeira parte. Eu assisti a segunda parte, que é sobre idolatria, né? Onde ele desafia o padre Luiz Toro e... Bom, aí nós vimos a exposição do irmão, do evangelista, e agora vai ser a exposição do padre Luiz Toro, agora é a vez dele. E o tema é quem fundou a igreja. Ele dá a continuação do debate. Bem, queridos irmãos, nós escutemos o irmão falar. E eu gostei como ele começou. Não sei quem fundou a minha igreja, minha congregação. E o que não me gostou foi quando ele disse, não me importa. Esse eu não gostei, sabe por quê? Porque deve se importar sim. Porque temos que estar numa igreja, quem fundou? Cristo. E todos nós que estamos aqui, não se importa que fundou Cristo? Então, nós importamos quem fundou a igreja. E por isso eu quero falar. Ele falou muitas coisas a falar, porém não falou da igreja. Da igreja não tem fundamento a igreja dele. Querem provas? Aí está. Não tem fundamento. Por isso não importa falar da igreja. Por isso então, diz que não é importante a igreja. Isso não é importante. O importante é fazer só a vontade de Deus e pronto. Ponto. E falou de cumprir os mandamentos. Eu escutei ele falar do profeta, apóstolos, profetas, evangelistas e outros doutores. E você pensava que eram doutores de medicina? Doutores que está curando? Não, esses doutores aí é os mestres. Os mestres da lei eram chamados de doutores. Os mestres da lei. Por isso outra tradução diz doutores mestres. Estou confundindo uma coisa com outra. Os doutores da igreja. Eu vou mostrar a necessidade da igreja que ele disse, não é necessário saber, isso não importa. A igreja que cobra os mandamentos, e aí está. Ele centrou tudo, segundo eu entendi, que a igreja dele é a igreja de Cristo. Porque cumpre os mandamentos. O êxodo, aquele do êxodo. Que cumpre os mandamentos, esse é a igreja de Cristo. Devo dizer que esses mandamentos, eles
caíram com a vinda de Cristo. Por ejemplo, Por exemplo, no desear la mujer de su prójimo. não desejar a mulher do próximo. Eso quedó atrás. Isso ficou para trás. Agora é Desear la mujer não desejar a mulher do seu próximo y no desear el hombre. e não desejar o homem do seu próximo. Antes era solamente la mujer. Antes era só a mulher. Por eso ahora es Por isso agora é. más adulterio. Não cometerás adultério. Nem a mulher desejar o homem do outro. E nem o homem desejar a mulher do próximo. Não desejar a mulher do teu próximo. Nem sua vaca, nem seu boi, nem sua... Porque a mulher é comparada com os animais no Antigo Testamento. Êxodo 20, 17. Você vê que a mulher é comparada com a vaca, com a porca. Né? Quando vem Cristo, segundo diz Paulo, em Gálatas 3, 28 e 29, disse, já não há diferença entre uma mulher. Já não há diferença. Isso é no Antigo Testamento. no son esos mandamientos. Não só nesses mandamentos. É exatamente o que temos que cumprir. Por isso chegou até Cristo, segundo ele disse. E vamos ver, ler na Bíblia protestante. O no sé si quiere que la lea Ou não quer que leia na protestante? católica. Quer na católica? De la católica. Então pegue na católica. Solo Dá no mesmo. vamos a leerlo. Vamos ler. Segunda de Corintios. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 3 em diante. Esos mandamientos Esses são os mandamentos que Deus deu a Moisés nas tábuas de pedra en el monte no Monte Sinai, escrito por Deus que deu a Moisés. mandamientos llegan hasta Cristo. Esse mandamento chega em Cristo. Para nosotros Já para nós, hay otros mandamientos há outros mandamentos, de Cristo, os de Cristo, muy distintos. muitos diferentes. Escuchar. Vamos ouvir. Evidentemente sois Evidentemente, sois uma carta de Cristo. Carta de Cristo, escrita por Cristo, escrita por Cristo. escrita allá en el monte, Não escrita no Monte Sinai, una carta senão uma carta escrita por Cristo. Siga. redactada con nuestro ministerio Es- y escrita no con tinta Escrita não contenta, senão com o Espírito de Deus vivo. Não contenta. y no en tablas de piedra, E não em tábuas de pedra. Tem que estar na frente dele, mozinho, para poder ele. en tablas de piedra. Tábuas de pedra. Quais são as tábuas de pedra? Falando aqui com minha esposa. 10 mandamientos, Os 10 mandamentos do Monte Sinai. eso quedó con Cristo atrás. Isso ficou Ya nosotros no com Cristo. Ficou para trás. ya nosotros somos Já nós somos una carta, pero ya uma de Cristo, carta de Cristo. unos mandamientos de Cristo. Os mandamentos de Cristo. Vamos a escuchar los mandatos de Cristo. Vamos escutar os mandamentos de Cristo, o que ele ordena. Yo no lo interrumpí. Se eu não interrompi você, pastor. No lo interrumpí y le estoy hablando de los mandamientos. Ele está falando dos mandamentos. E eu estou explicando os mandamentos Habló y le estoy que ele falou. que esa no es la iglesia. Que esse não é a igreja de Cristo. Os que cumprem o mandamento da antiga aliança. Não é a igreja de Cristo. Veja. Entonces, Então, para que vea que eso no siga aqui. Esses não são os mandamentos que ele disse. Ele está enganando, dizendo que quer cumprir os mandamentos é a igreja de Cristo. Não. Eu estou provando que não. Senão em tábuas de carne nos corações. Essa é a confiança que temos diante de Deus, graças a Cristo. Pois nós não podemos atribuir as coisas algumas como se fossem nossas, já que nossa capacidade vem de Deus, que nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nova aliança. Somos ministros. Eu sou sacerdote do Deus Altíssimo, ministro da nova aliança. Dentro de uma igreja, há uma nova aliança, diferente daquela lá que ele disse que ele se confunde. Não é. É da nova aliança. Não a da letra. Não a da letra, senão a do Espírito. Pois a letra mata. A ele, isso mata a ele. Mas o Espírito dá vida. Pense no ministério da morte. Aquele que nós vamos para lá, a antiga aliança, o ministério de morte. Gravado com letras sobre pedras, mandamentos. Está falando referindo aos 10 mandamentos, o decálogo. Moisés não podia vir o seu rosto que emitia um resplendor glorioso no Antigo Testamento. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, quanto mais glorioso, não será o mistério do Espírito. Agora é o ministério do Espírito. Pois o ministério da condenação foi glorioso. Dos 10 mandamentos foi glorioso. Muito mais razão não será agora o ministério da salvação. Pois é nesse aspecto
o que era glorioso, era glorioso, era. Já não é mais, já não é mais. Em comparação com essa glória que nós temos, a nova aliança. E se aquele que era passageiro, aquele era passageiro, foi glorioso, quanto mais glorioso não será a que permanece para sempre. Esse aqui eu e você permanecemos, a nova aliança. Graças a essa esperança, podemos proceder com toda franqueza, não como Moisés, que cobria o rosto com um véu para impedir que os israelitas vissem o que era passageiro. Porém, confundiu suas inteligências. Esse é o problema que vocês têm. Se tampou a inteligência. Com efeito, até o dia de hoje, e se comprova com Bíblia, e hoje se cumpre até o dia de hoje, permanece esse mesmo véu quando leio o Antigo Testamento. Permanece esse mesmo véu. Vocês viram? E não se levanta, pois só em Cristo desaparece o véu, cai por terra. Agora ele dizia que não, que Cristo não tem ministros, nada. Isso não era assim, que a igreja de Cristo não tinha nenhuma necessidade, que nós vivemos um Antigo Testamento, é uma relação direta com Cristo, falar direto com Cristo, que Cristo não deixou nenhum ministro, nenhuma igreja. Isso não é verdade, porque todos nós somos templos de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, não deu 20. 2 Coríntios 5, 20. Essa teoria que ele trouxe, que Cristo não tem ministro, que é mentira, que não precisa. Ele quis deixar os seus ministros. E sabe o que ele sentou? Que a verdadeira religião, a verdadeira igreja é a que cumpre. Pois se é a que cumpre, se lembra o que disse a Virgem Maria, que ele disse da Virgem Maria? Que ele faça o que ele disser. Se lembra que foi ele que disse, não só aquele Senhor, Senhor, senão aquele que faz a vontade de Deus, do Pai? Se lembra que ele, Mateus 3,34, onde diz, o que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã? Pois vamos ver qual é a vontade de Deus. Qual é? Vamos ver. Nós apresentamos como embaixadores de Cristo. Aí está. A vontade de Deus é que haja na terra embaixadores de Cristo, que representem a Cristo, até o ponto, escute, como se Deus mesmo se exortasse por nossa boca. Quando ele disse que não necessitamos disso, então, não sei que evangelho ele leu. Então, eu não sei. Eu respeito a você, pastor. Veja no vídeo que eu escutei. Eu disse a você 1000 vezes. E o povo, você não disse isso. As pessoas vão ver que eu sou um mentiroso. Você disse isso. As pessoas são capazes de ver e escutar. E se eu estou dizendo mentiras, as pessoas vão descobrir que o mentiroso sou eu. Porém, se você disse, e eu estou mostrando que você disse, então as pessoas vão dizer, pois ele é um mentiroso. E não aguenta que jogue a verdade na cara dele. Ele disse que era uma relação direta com Cristo, com Deus, que não necessitava de... A igreja sou eu, sou o templo do Espírito Santo. Foi o que ele disse. Volta o vídeo e vocês vão ver. Se eu estou dizendo mentira, comprove, veja o vídeo. Disse, somos embaixadores de Cristo e por nosso intermédio é como se Deus mesmo falasse. De modo que Deus fala, não como disse ele. Veja como fala Deus. Nós nos apresentamos como embaixadores de Cristo, como se Deus mesmo exortasse por nossa boca. Não é que vem o Espírito Santo, como ele disse, e disse isso. Não é assim que o Espírito Santo trabalha. Deus fala por meio das bocas dos ministros. Ele disse não, que fala diretamente com Deus. Errado, errado, errado. Isso não é verdade. E logo vem, capítulo 6, versículo 1. Vamos ver se é verdade o que ele diz. 6:1. 6:1. 2 Coríntios, é aí mesmo. Como cooperadores
como cooperadores de Cristo. Cristo tem cooperadores na terra, que somos, nos exortamos. Então Deus fala por meio dos seus ministros. Porque vamos tirar isso? Porque vamos quitar isso? Não. Se Deus deixou seus ministros, quem faz a vontade de Deus é essa. Você lembra que ele disse que a igreja é o que faz a vontade de Deus com os mandamentos veterotestamentários? Vocês estão vendo o que diz a Bíblia, qual é a vontade de Deus? Qual é o querer de Deus sobre a igreja? Não somente sobre se matar, ou se drogar, não. Ou mentir. Não, nós sabemos. Sobre a igreja. Qual é a vontade de Deus na igreja? Vamos ver. Vamos ver se é como ele disse. Ou a vontade de Deus é que tenhamos igreja. Efésios capítulo 3, versículo 1 em diante. Para ele só importa a vontade de Deus. E a nós também. E qual é a vontade de Deus? O plano de Deus, o projeto de Deus. Dale. Por isso, eu, Paulo, embaixador de Cristo, ministro de Cristo, que Deus fala por meio de sua boca, Paulo, prisioneiro de Cristo, por vocês e aos não-judeus, vocês ouviram dizer as graças que Deus me deu a fazer, para o bem de vocês. Todos conhecemos a Paulo, os dons de Deus para todos nós. Por uma revelação, ele se revelou a Paulo. A ele não. A Paulo sim, está escrito. Se revelou a Paulo, deu a conhecer seu projeto. Seu projeto. Aqui está o projeto de Deus. Ele pode escrever outro evangelho, segundo Vitor. Porém, não é o projeto de Deus. Eu estou mostrando com Bíblia, com pelo nas mãos, que o gato é branco. E aqui está o projeto de Deus. Veja o projeto de Deus que ele deu para a sua igreja. Aí ele disse, não, a igreja não importa. Não importa a igreja. Você está onde você bem quiser. Não, isso não é o projeto. O projeto é estar na vontade de Deus. Esse é o projeto de Deus, na igreja verdadeira. Por uma revelação, ele deu a conhecer seu projeto. Não adianta ele dizer que não é projeto de Deus. É diferente do dele. Por uma revelação, se me deu a conhecer o seu projeto misterioso, tal como acabo de conhecer. Em poucas palavras. Aí vem. Segundo isso, pode apreciar o conhecimento. O conhecimento que tenho do mistério de Cristo. O mistério de Cristo. Dale, qual é? Esse mistério não se deu a conhecer aos homens nos tempos passados, no Antigo Testamento. Isso não deu a conhecer. Agora, acaba de ser revelado. A ele não interessa. Acaba de ser revelado. Você, com todo o respeito que merece, não compreende, não entende. Se crê na palavra de Deus, se é cristão, se quer fazer a vontade de Deus, eu estou lendo da Bíblia. Acaba de ser revelado para ele, acaba de ser revelado para ele, mediante os dons espirituais dos santos, apóstolos e profetas, os verdadeiros apóstolos e profetas, não os falsos, que em Cristo Jesus, escutem, que em Cristo Jesus, os povos pagãos são herdeiros, como os judeus também, em Cristo Jesus, com sua morte. Formam o mesmo corpo, formando uma só igreja, um só corpo. E pare aí para ver o que Paulo diz o que é o corpo de Cristo. Aí mesmo. Efésios 1, 22 diz que é o corpo de Cristo. Formando um só corpo. Esse é o mistério escondido que não havia ainda sido revelado. Efésios 1, 22. Qual é o mistério? Qual é o corpo de Cristo? Deus colocou tudo debaixo dos seus pés e o constituiu cabeça da igreja. Ela é seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja, da qual ele disse que não importa. Para nós, sim. A ele não interessa quem fundou a igreja. Para nós, sim. Porque esse é um plano que Deus havia projetado desde o princípio. E não havia ainda sido revelado. E agora sim revelou. Agora sim, temos a igreja, corpo de Cristo.
e nos revelou. Siga. O plano, do plano, siga no plano. No versículo 8 do capítulo 3. Capítulo 3. Corto pelo sovaco do pastor. A A mí, mim, menor de todos o menor de todos os crentes, a ele se revelou esse plano. Leia o 7. de la que he llegado a ser servidor E foi isso que eu cheguei sem mérito a ser servo do Senhor. Cristo Jesús, Que em Cristo Jesus, paganos que os povos pagãos são herdeiros, forman un mismo formam o mesmo corpo e compartilham a promessa. Como se forma o corpo, a igreja, aí está a promessa, o reino dos céus. Esta es la Essa é a boa nova. Essa é a boa nova. Ele não compreende. Essa é a boa nova para os católicos. Nós católicos devemos pregar. Ele ficou na antiga aliança. Essa é a boa nova. de la que he llegado a ser servidor E que chegamos a ser servidores. E eu sou servidor nessa boa nova. sin mérito alguno, Sem mérito algum meu. Não mereço, mas Deus me deu. Pois Deus, atuando em mim, com poder, me concedió me constituiu, gracia. me deu esta graça. A mí, A mim, el menor, o menor de todos os crentes, se me concedeu a graça de anunciar aos povos pagãos, incluídos os evangélicos, a incalculável riqueza de Cristo. Pare a orelha, a incalculável riqueza de Cristo. E vamos ver onde está essa riqueza de Cristo. O povo aplaude e eu também. Vamos ver se essa riqueza de Cristo está fora da igreja. Se essa riqueza de Cristo é qualquer pessoa, dá-lhe. y de esclarecer E forma se va vou esclarecer de que forma vai se realizando o projeto. Vamos esclarecer para que o mundo veja. Outra vez. Para esclarecer em que forma vai se realizando o projeto de Deus. A vontade de Deus é o projeto, o querer. O pensar de Deus, o sentir de Deus. Se vai se realizando o projeto, de novo. Se vai se realizando o projeto secreto, escondido, desde sempre. Está escondido para eles ainda, os protestantes. Escute, aqui vem. Põe a lupa. Dê um zoom. creador del universo O Criador do universo. en adelante De agora em diante, isto é a vontade de Deus. Escuta o mundo inteiro. Esse é o projeto de Deus. Essa é a boa nova que temos que pregar. Que ele não conhece. Deveria saber. Mas a ignorância é cega. los poderes y De agora em diante, os poderes e autoridades do mundo de cima poderá ser conhecidos a la iglesia escutando a igreja, pacata. Escutando e ouvindo a igreja. E ele diz que a igreja não é importante. Que o importante é cumprir os 10 mandamentos da lei de Moisés. Errado. Esse plano era no antigo. Veja os protestantes do mundo inteiro que o plano de Deus é que todos os poderes lá de cima podem se conhecer através da igreja. E através da igreja vai descobrir o quê? A multiforme sabedoria de Deus. Corpo pelo sovaco. E o que se perde ele por não estar na igreja de Cristo? Se perde muitas formas da sabedoria de Deus. Não é um jogo. É algo sério. O que vocês estão perdendo. Quem se acredita, me pergunta se eu posso, se você acredita ou não. Eu, sacerdote de Deus Altíssimo, estou mostrando com a Bíblia o que disse Deus. O querer de Deus. Porque você tem um bom coração. E por isso ele deu a oportunidade a você de falar. Porque você tem um bom coração. E você busca a verdade. E você somente diz que apenas enganaram você. E não é culpa sua. Escuta, essa é a vontade de Deus, que todos conheçam, muitos formam a sabedoria de Deus. E no versículo 20 e 21, essa vontade de Deus
solamente que la gente conozca las muchas formas de la sabiduría de Dios. Ese plan de Dios es que le den la gloria. Esse plano de Deus. Levanten la mano los que quieran darle la gloria a Dios. Levanta a mão, você quer dar glória a Deus? Você quer dar glória a Deus? Escúchenlo. Escuta, se você quer dar glória a Deus. Aonde se dá glória a Deus? E como se dá glória a Deus? Vamos ver. a A Deus, cuya cuja força atua em nós e que pode realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. Vitor, escuta. A Deus, aonde se dá glória? Vamos ver. A Ele, a glória na igreja. Aí está seu erro, Vitor. Quer ver? Veja. Outra vez. A Ele, a glória na igreja. Respeito, deixei você falar, respeito você. Mas a glória é dado na igreja.